Eu queria comentar com você neste vídeo sobre o massacre, né, gente? E não há outra palavra, né? É massacre que o Galo impôs sobre o Corinthians em Belo Horizonte pela etapa de oitavas de final da Copa do Brasil, né? A ida, né? A volta vai ser na caixa do Corinthians, lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. E também para esse jogo o Galo é favorito para vencer, mesmo lá em Itaquera, mesmo na Neoquímica Arena, jogando o que está jogando hoje. A equipe dirigida pelo Cudê e jogando também o que não está jogando, na verdade, né? A equipe dirigida pelo Professor, é muito provável que a equipe do Galo ganhe o jogo mesmo fora de casa contra a equipe do Corinthians. É assustador o que a gente viu nessa partida do Galo contra a equipe do Timão. O Galo, desde o começo, buscou protagonismo da partida, como costuma ser o caso das equipes do Cudê. E isso também serve, gente, de lição para aqueles que não acreditavam no trabalho do Cudê. Vocês são testemunhas de que neste canal aqui eu falava que o Galo apresentava sinais de evolução, sinais ainda que tímidos de evolução, mas esses sinais estavam presentes. Eu falava isso nos momentos mais complicados, quando a equipe tinha derrota, quando a equipe não conseguia ter desempenho, quando a equipe tinha empate, enfim, quando a equipe tinha resultados inexpressivos e também desempenhos inexpressivos. Eu falava, há sinais de evolução nessa equipe do Galo, que poderá ser, com o decorrer do Campeonato Brasileiro, se tornar uma das equipes mais competitivas do futebol brasileiro. Eu até mais ou menos apostava que isso começaria a acontecer em junho. Nas minhas lives falei insistentemente disso. Fiz vídeo aqui falando disso também. E tá aí o que muita gente não acreditava. Então isso também é para calar, né, a boca de muita viuvinha aí, que até hoje tem viuvinha aí escondida, né? Com a pedra na mão, esperando o Galo se dar mal para jogar pedra no Cudê e sem o perceber, jogar pedra também, até mesmo na sua equipe do coração, que é o Galão da Massa, né? Então é um tapa na cara assim, é um cala-boca das viúvas, né? Viúvas do Cuca, né? Viúvas do Cuca e gente que parece que não gosta do Galo. Tem muita gente da mídia aí, mesmo alternativa, tá? Mas sobretudo da mídia tradicional, que joga contra, gente. Que joga contra. Em Minas Gerais e no Brasil inteiro também. Foi uma partida importantíssima para o Galo, uma vitória importantíssima, mas também um desempenho muito importante. Por certo que a gente olha para a maneira como a equipe trata a bola ali no terço final, a gente precisa concordar que variações ainda precisam ser num número muito maior, para que a equipe consiga ter mais facilidade para furar bloqueios defensivos como este bloqueio feito de forma aí, vexatória pelo Corinthians, né? A maneira como o Corinthians trabalhou em campo foi um vexame. Então, para continuar essa conversa aqui, eu quero falar muito disso ainda, do Cudê, do Galo, do Corinthians, de como foi o jogo. Antes disso, contudo, falar que este vídeo tem um patrocínio aí da PagBet, que é uma casa de aposta para você que curte uma aposta esportiva, né? A PagBet é uma casa de aposta nova no mercado, tá? Temos aí escândalos de apostas, tal, pintando aí né? PagBet, o dia que eu souber que uma casa de aposta que eu patrocino aqui está envolvida em alguma dessas polêmicas, eu pararei de falar de casa de aposta, dessa casa de aposta aqui no meu canal. Até o momento não tem nenhum indício de que a PagBet, por exemplo, esteja envolvida com isso aí. Até porque tudo indica, e eu pesquisei muito, é uma casa de aposta muito séria. Então se você curte uma aposta esportiva, né, se ligue na PagBet, porque é uma casa de aposta que facilita muito o seu cadastro, é simples, sem burocracia. Você pode, por exemplo, fazer o depósito via Pix, também saque via Pix, a partir de apenas R$1. Você deposita, já pode testar, começar a jogar lá. Muito interessante, né? Você deposita, você cadastra, deposita lá, deposita um valor de R$2 lá, só para você sentir a atmosfera, sentir o layout, eu tenho certeza que você vai curtir. E se não curtir, pega o seu dinheiro de volta, né? Você pode pedir o saque imediatamente, cai na sua conta novamente. Então não tem burocracia. E outra coisa, precisar de atendimento durante 24 horas por dia, você vai ter atendimento ali 24 horas por dia. E não é uma máquina não, é o ser humano te atendendo durante 24 horas por dia. Então usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado aí, para você se cadastrar lá na PagBet, tá bom, gente? E de quebra vai dar uma força aqui para o meu canal. Vamos lá. 2-0 foi pouco. Foi muito pouco. Foi uma vitória consagradora do Galo, mas essa vitória consagradora poderia, por exemplo, ser de 4-0 pelo menos. Sobretudo depois, sobretudo no segundo tempo, quando a equipe do Corinthians parece que já não conseguia mais correr, né, para marcar, né? Um vexame o comportamento do Corinthians. E o comportamento do Corinthians nessa partida retrata muito bem hoje o que é o Vanderlei Luxemburgo, um ex-técnico em atividade, né, que foi retirado da sua aposentadoria, porque já está aposentado há muito tempo, pelo presidente do Corinthians, que é um completo sem noção, né? Um completo sem noção, que inventa técnico interino, que não tinha a menor competência,
e que depois inventa de tirar um técnico da aposentadoria e com isso está acabando com a temporada do Corinthians. Muita gente não percebeu isso ainda. Mas o Corinthians pode, se tudo começar a dar certo daqui a uns 2 meses, ainda assim a equipe pode se dar muito mal. Por quê? Porque a temporada já poderá estar perdida em virtude daquilo que um técnico que não era técnico, né, e agora um ex-técnico, né, estão fazendo ali no comando do banco de reserva da equipe do Timão. Uma vergonha. O Corinthians se comportou como uma equipe pequena. Pequena. Agredindo, gente. Socando, gente. Esbofeteando mesmo as suas tradições. Feio de ver. Muito feio mesmo. O Corinthians ficou com 25% de posse de bola nesse jogo. Gente, o Galo terminou com 75% de posse de bola. Eu tô falando do Corinthians. 75%. A equipe do Galo finalizou mais de 20 vezes, gente. Mais de 20 vezes. O Corinthians teve 3 finalizações pro gol. Nenhuma em direção ao gol. Nenhuma finalização em direção ao gol. Um massacre. 20 finalizações, 6 em direção ao gol do Galo, que ainda precisa melhorar nesse quesito, claramente que precisa, enquanto o Timão teve 3 finalizações pro gol apenas. Nenhuma em direção ao gol. Um vexame. Uma vergonha. A gente olha pro Corinthians, não tem jogo profundo, não tem uma associação de qualidade com os jogadores que não tem ali. Tem um ataque muito ruim ao espaço, jogador batendo cabeça um com o outro, uma equipe extremamente mal treinada. E mais, para complicar muito mais as coisas ainda, a maneira como o Corinthians retraiu suas linhas e operou a marcação ali no terço inicial do campo, grande parte dos jogadores do Corinthians se concentraram no terço inicial, o que é um absurdo. Essa marcação não foi uma marcação defensiva ativa. Em alguns momentos era uma marcação defensiva passiva, que é quando aquela equipe pequena, ela não sabe nem agredir o time que está tentando furar o seu bloqueio defensivo. Ou seja, é como se a equipe pequena ficasse ali esperando, só olhando, esperando com que o seu agressor, digamos assim, né, perca a bola de alguma maneira, né, não consiga, por exemplo, concretizar a jogada. Você não tem um ataque ao portador da bola, você não tem, por exemplo, um fechamento de linha de passe, você não tem um bloqueio, por exemplo, ali para asfixiar aquele que porta a bola, que pode fazer um passe. Você não tem, por exemplo, uma movimentação inteligente para frustrar também o posicionamento e o próprio ataque ao espaço de alguns jogadores aí da equipe que está gerando essa agressividade aí. Não tem nada disso. E enquanto o Corinthians não tem nada disso, por outro lado a gente tinha um Galo executando esse papel de agressor de uma maneira muito interessante. A gente percebe que aquilo que o Cudê quer para a equipe e as ideias do técnico Cudê começam pouco a pouco a se materializar no jogo mais eficiente do Galo. E os resultados começam a aparecer, mas não somente eles, também começam a aparecer um desempenho que sustenta também esse resultado aí, esses resultados positivos do Galo. Nos últimos 6 jogos, o Galo teve uma derrota para o Botafogo, teve 5 vitórias. 5 vitórias, gente, nos últimos 6 jogos. Uma derrota e 5 vitórias. Impressionam já os números do Galo. Impressiona já os números do Galo nessas últimas partidas e também os sinais que no começo eu falava que eram tímidos, começam a ficar sinais muito positivos de que de fato essa equipe possa ser muito competitiva e possa brigar por coisas grandes nessa temporada ainda de 2023. É um cala-boca a quem não acreditava no trabalho do Cudê. Por um lado a gente tem um time grande se comportando como neném, como um time pequeno, o que é uma vergonha, o que é um vexame, mas tudo de certa forma é muito normal, né? E era muito esperado em virtude de que o Corinthians tem um presidente ali que é um incompetente, completo incompetente, um maluco que fica inventando as coisas como se o Corinthians fosse um brinquedinho dele. Ele trata o Corinthians como um brinquedo e o faz provavelmente porque é uma pessoa mimada. Não tem perfil para ser presidente do Corinthians e as pessoas precisam abrir os olhos para isso aí. Do outro lado a gente tem uma equipe que está crescendo muito, fruto de um trabalho extremamente sério, de um técnico que quando as coisas não vão bem, todo mundo ataca também. Parabéns ao Cudê, parabéns ao Galo por essa evolução do Galo, que vai certamente se tornar uma das melhores equipes do futebol brasileiro em 2023. E é um cala-boca aqueles que não acreditavam naquilo que neste canal eu já falava há muito tempo. É isso.